Graça e paz a todos os ouvintes, eu me chamo Raíla Costa e estou aqui para deixar a palavra do Senhor no seu coração. Amém? Vamos estar meditando na palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, que diz assim: Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este menino, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O tema dessa mensagem é: Você é escolhido. Bom, muitos conhecem essa história. Será que você já parou para reparar que Davi era o único irmão que não estava na casa? Davi era o único irmão que não estava ali para ser escolhido. Ninguém esperava por isso. E eu quero dizer para você, de repente você não espera que Deus te escolha. Você não tem uma expectativa que você é um escolhido de Deus, mas eu quero dizer, você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. E o primeiro tópico dessa mensagem é: para você ser escolhido, não precisa estar à vista de todos. Davi estava por detrás das malhadas. Esse texto, 1 Samuel capítulo 7, versículo 8, fala sobre isso. Davi estava atrás das ovelhas, onde ninguém podia vê-lo, mas ele estava a serviço. E muitas das vezes só o que eu e você precisamos é justamente isso. Nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar prontos ali quando o Senhor está a nos chamar. E a Bíblia vai dizer também que Samuel olhou para os irmãos de Davi, olhou para Eliabe. A Bíblia fala que Eliabe é muito forte. E por um momento Samuel pensou que era Eliabe, pensou que era outro irmão, e Deus foi só confirmando ao coração de Samuel que não era aquele irmão, ao ponto dele chegar e dizer: Tem mais algum filho? E Jessé diz: Tem um filho, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel pede para chamar ele depressa, e não ia fazer aquela refeição sem que todos estivessem ali. E quando Davi chega, Deus confirma. E talvez você esteja justamente nessa condição. Você não está na mesa junto àqueles que deveria. Você não está na posição de quem vai ser honrado, mas de repente Deus te chama, Deus te tira de trás das malhadas e te coloca em uma posição de honra. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. O escolhido, ele não depende da posição em que você se encontra, ele não depende das características que você tem, muito pelo contrário. Para você ser escolhido por Deus, você só precisa estar disposto. O Senhor quer te escolher, Ele quer te chamar para uma obra muito maior, Ele quer colocar uma grande obra nas suas mãos, um grande projeto, assim como fez com Davi, para ser um rei. Um menino muito pequeno, muito fraco assim, na sua aparência, mas que foi levantado como rei de Israel. E é justamente sobre essa questão de honra que o Senhor quer colocar você, não pela sua aparência, não porque você é forte ou não, mas Ele quer fazer de você uma pessoa forte. Ele quer te colocar em uma posição de honra. Amém? O segundo tópico é: você é o escolhido, mas nem sempre vai estar entre aqueles que os homens querem escolher. De repente você está no seu ministério, ou você está na sua faculdade, no curso, eu não sei, no seu trabalho. E você não está entre aquelas pessoas que são candidatas a serem escolhidas. Mas eu quero dizer para você, você não depende que as pessoas aqui da terra, que os homens te escolham. Porque Jesus te escolheu para vencer. Jesus colocou uma grande obra nas suas mãos. E por isso você está de frente desse projeto. Acredite em você. Acredite na obra que Deus colocou nas suas mãos. Assim como Neemias tinha uma grande obra ali para Neemias, um grande projeto para ele continuar, e ele assumiu essa obra e foi até o final. Então é isso que nós precisamos ter em nossa mente. Davi foi escolhido por Deus. Tinha muitos ali que tinham muito mais qualificações do que Davi, mas ainda assim Deus preferiu escolher Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus não escolheu Davi pela sua aparência, porque ele era forte, não. Escolheu por causa do seu coração. E nós vamos passar aqui para o terceiro tópico: espere a aprovação de Deus. Gostaria de ler o Salmo, capítulo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Esperar a aprovação de Deus é muito difícil, não é verdade? Esperar é uma angústia enorme, a gente fica numa inquietação, uma ansiedade, mas eu quero dizer para você, não importa o tempo, se a promessa de Deus é que você assuma o reinado, é que você se sente à mesa da promessa, não se preocupe, vai passar o tempo que for necessário, mas essa promessa será realizada na sua vida, porque quem prometeu, quem disse que seria feito foi Deus, e se Deus ordenou, e se Deus quer ungir você, assim como Ele ungiu Davi, eu quero dizer, será feito, não importa o tempo, não importa há quantos anos você está esperando por isso. De repente você está esperando por uma posição no seu trabalho, no seu ministério, dentro da sua igreja, e você fala, mas ninguém me reconhece. Eu quero dizer para você, você não precisa ser reconhecido pelo homem, você precisa ser reconhecido por Deus, porque foi Deus que te escolheu, foi Ele que colocou você aonde você está. Amém? Não leve em consideração as coisas terrenas, mas a Bíblia diz isso, pense nas coisas que são do alto, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, as coisas que são do alto, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos guardar isso em nossos corações. Amém? O próximo tópico. Você precisa que Deus acredite em você. Justamente isso. Às vezes nós estamos procurando a aprovação dos homens. Às vezes nós estamos procurando ali, todo mundo à nossa volta precisa acreditar em mim. Eu preciso de um grande número de pessoas que vote em mim. Querido, eu quero dizer para você, você não está concorrendo à presidência do Brasil, você não precisa que as pessoas votem em você, acredite que vai dar certo, não. Você precisa que Deus acredite no seu projeto. E se Deus disse que vai acontecer, eu profetizo que vai acontecer na sua vida. Porque quem te prometeu não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Então a promessa que foi liberada sobre a sua vida, creia, porque Deus fará acontecer. Nós precisamos estar firmes e constantes com essa palavra, com aquilo que Deus libera sobre as nossas vidas, com grande fervor, com grande junção, com grande força, com grande foco e fé. E assim como Davi, nós somos até pequenos, nós temos uma aparência talvez não tão forte, talvez a gente não tenha tanta eloquência, mas eu quero dizer para você que se Deus te escolheu, nada mais importa. Se Deus te chamou para essa grande obra, para esse grande ministério, nada mais importa. Porque quando nós somos escolhidos por Deus, quando nós somos chamados e separados, essa obra é específica. Essa obra Deus colocou nas suas mãos. E talvez de repente você hoje esteja colocando, mas tem tantas pessoas ao meu lado que são mais qualificadas que eu, que têm mais condições financeiras do que eu, podia estar financiando essa obra, podia estar financiando esse ministério, mas eu quero dizer para você, Deus colocou nas suas mãos, Deus entregou para você, então de repente outra pessoa não teria capacidade que você tem, mesmo você sendo tão pequeno. E a Bíblia vai dizer que quando Davi vai chegar naquele momento de enfrentar o filisteu que estava assolando o povo de Israel, zombando do povo de Israel, há tantos homens de guerra, tantos homens fortes, mas aquele a quem cuidava das ovelhas, aquele a quem ninguém imaginava que seria ungido a rei, esse tão pequeno foi o único que se candidatou a ir de frente à batalha e foi sem nenhuma armadura especial. Ele apenas ouviu a voz do Senhor. Quem é esse incircunciso que tenta contra o exército do Deus vivo? Ou seja, tão pequeno você é, mas a sua fé é grande, o seu Deus é grande, e é disso que você precisa para vencer, para romper na sua vida. Creia e acredite no chamado que o Senhor liberou sobre a sua vida. Creia e acredite na unção que foi derramada sobre a sua vida. O seu projeto vai prosperar, a sua vida vai prosperar, porque quem te ungiu, quem te chamou foi Deus. E não esqueça, você foi escolhido pelo Criador dos céus e da terra. Você foi chamado por Ele. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe.